O meu problema com FNAF 3. Bom, sabemos que FNAF 3 ele é um jogo bem rico em história, considerado, pelo menos é considerado pela maioria da comunidade, por causa dos seus minigames, até mesmo da nostalgia que ele traz, né? Foi lançado lá em 2015. Porém, eu tenho um problema muito grande com o quanto FNAF 3 foi envelhecendo. Vou tentar falar nesse vídeo. Oi, eu sou o Tony Yoshi e bom, FNAF 3 foi lançado dia 2 de março de 2015. Tinha uma expectativa muito enorme com o FNAF 3 por causa do grande sucesso que foi o FNAF 1 e o FNAF 2. Né, que o FNAF 2 foi um grande jogo em relação à história, tem uma grande relevância histórica da franquia, e além de tudo isso, o FNAF 2 ele já tinha apostado muito na questão dos minigames, que com certeza foi um grande acerto do Scott Calton. Por mais que a jogabilidade do FNAF 2 ela seja até bem considerada difícil, muitas vezes as pessoas até desistiram de passar a custom night de FNAF 2 do quão difícil ela é, já que ela é considerada até mesmo que você precisa de sorte para poder passar. Mas é inegável que fez bastante sucesso. Então, com o FNAF 3, as pessoas pensaram em que iam repetir a mesma situação. E sendo bem sincero, talvez tenha até repetido o mesmo sucesso. Porém, na minha opinião, isso foi envelhecendo muito mal. O jogo foi envelhecendo muito mal. Isso se dá por três tópicos que eu vou tentar falar aqui. Começando com jogabilidade. Bom, a jogabilidade do FNAF 3, ela não é tão boa assim. Na minha opinião, ela é bastante chata, é bastante maçante. E com a questão dos áudios, de você ter que ir resetar todo o mindset do vídeo, do áudio e da ventilação. Quando ela acaba, é muito chato ficar esperando ela resetar para você. Porém, além de tudo isso, o FNAF 3 é o jogo que você mais precisa de sorte para que você consiga passar nas noites. Por mais que as 5 primeiras noites elas sejam até meio fáceis, mas para você platinar esse jogo não é tão fácil assim, já que em Trap fica bastante rápido com o tempo. Mesmo que no FNAF 3 só ele te mata, ele é muito rápido e tem muitas vezes que não dá para acompanhar ele em relação quando você precisa resetar a câmera, resetar o áudio ou resetar a ventilação ou até mesmo dar reboot out, que é aí que demora mais. Então, acaba que sendo muito maçante jogar FNAF 3 em relação à jogabilidade. E além de tudo isso, o segundo tópico que eu vou tentar falar é a questão do terror. Eu acho que FNAF 3 ele é um dos jogos que menos te dá susto em relação em comparado aos outros, até mesmo o do FNAF 1 e FNAF 2 que vieram antes deles. Se você vê, os Phantoms, eles não te dão susto, eles não dão nem um pouco daquele medo que as pessoas tinham em relação ao FNAF 1 e ao FNAF 2. Ou seja, até mesmo o medo, que é o essencial que tem em um jogo de terror, já que é sempre bom falar, FNAF 3 ele se vende como um jogo de terror, igual os outros FNAFs. Então, porém, mesmo com que para mim o FNAF não seja um jogo que me dê muitos sustos, eu acho que FNAF 3 é o pior desses. Ele é muito ruim em questão de medo, não dá certo. A ambientação até poderia ser algo legal, porque parece ser algo realmente abandonado, por mais que na história seja uma atração de terror, mas parecia ser algo legal, poderia ser um ponto-chave para dar medo nas pessoas. Porém, nem isso consegue. E até mesmo Skin Trap, que em questão de design é algo muito diferente dos outros animatronics já criados, porque tinha o cadáver dentro dele, não consegue dar nem um pouco de medo nas pessoas.
acaba que não é legal. A questão de terror em FNAF 3 não é nem um pouco bom. O que para mim já é bem pior do que a jogabilidade, já fica ruim. Então, se juntar essa questão do terror quase inexistente no FNAF 3, junto com essa jogabilidade maçante, ela já fica bem ruim. Porém, o terceiro tópico que eu vou falar aqui é algo, com certeza, no FNAF é considerado mais importante, até mesmo que esses dois tópicos que eu acabei de falar, mas que no FNAF 3 acaba que começou bem, mas foi piorando com o tempo. Bom, o terceiro tópico que eu vou falar aqui é a questão da história. A história do FNAF 3, quando ela foi lançada, ela foi considerada muito rica em história. Não me engano, foi o que teve mais minigames. Com certeza, por muitos, o jogo que tinha mais história, mais do que até mesmo os outros lançados antes, que foi o FNAF 1 e FNAF 2, e abrangia até mais esse universo que era Five Nights at Freddy's. Porém, eu posso até falar algumas coisas, né, na história do FNAF 3 que foi mudando com o tempo, que na minha opinião ficou pior, que foi a questão do minigame que o William Afton volta pra pizzaria para destruir os animatronics. Na época, a gente acreditava que o William Afton ele foi destruir os animatronics, destruir as provas contra ele, pensando que por causa daquele jornal do FNAF 1, que a gente pensava que o William Afton ele tinha voltado a ser um alvo da polícia, que estava sendo caçado de novo e estavam sendo procurado provas contra ele. Então a gente pensava que ele tinha voltado para destruir essas provas, que eram os animatronics, já que ele colocava os corpos dentro dos animatronics. Mas devo dizer que com o tempo isso foi mudando, e que na minha opinião não é tão bom assim. Que é a questão de que hoje a gente sabe que o William Afton ele voltou para a pizzaria justamente para pegar as partes dos animatronics para poder fazer o Remnant para os animatronics fantasmas da Sister Location. O que para mim não é muito pior. Não fica bom. Não tinha a mesma magia que tinha na época. Então, não é. Falo no caso ter mudado a história, porque talvez o Scott tenha pensado isso em anos atrás, a gente não sabia, mas que não ficou bom. Não, esse algo específico não ficou legal. Poderia ser até passar despercebido se fosse só isso. Tem uma outra questão também que faz com que, na minha opinião, a história também continue ruim. E isso é o Rapper Day. Bom, hoje já dá para quase cravar que o Rapper Day realmente deve ter acontecido. Mas foi muito desgastante ficar acompanhando, pensando que o Rapper Day provavelmente nunca aconteceu e talvez quase nunca iria acontecer, por causa literalmente do animatronic Blob que foi apresentado para nós no Security Breach. Isso foi tão ruim para a história, para a comunidade em si teorizar, porque literalmente já estava bem estruturado a história contendo o Rapper Day. Quando você tira algo que já estava bem cravado que poderia acontecer, é algo que não fica bom. Claro que nem eu falei anteriormente, o Rapper Day provavelmente aconteceu, mas ainda assim não dá para cravar, fica bem desanimador pensar que talvez não poderia acontecer. Mas para mim esse nem é um grande problema da história. O grande problema é o que eu vou poder falar agora. E o grande problema é a questão das fotos que você recebia do Springtrap. Quando, se não me engano, quando você morria muito na 3 ou abria muito o jogo, o FNAF 3 ele te dava algumas imagens. Ele poderia te dar algumas imagens do Springtrap, porém não são tipo imagens apenas do animatronic. Ele poderia simplesmente dar uma imagem
do Springtrap abrindo a máscara, mostrando o esqueleto do William Afton. Aquilo era muito legal, porque até parecia de que o William Afton não queria estar ali, que o William Afton já estava sofrendo praticamente o seu próprio inferno, o que parecia ser muito legal. Porém, com a história caminhando, com o jogo indo para frente, devo perceber que talvez essas imagens perderam o sentido. Porque depois, quando a história foi construindo, pode-se ter visto de que talvez o William Afton ele até queria estar lá. Porque o objetivo dele era literalmente a vida eterna. Logo, se ele está dentro de um animatronic, ele praticamente estava conseguindo o que ele queria. Ou seja, já poderia ser algo planejado. Por mais que ele tenha virado por conta que ele tentou se esconder das 5 almas, por mais que tenha sido um acidente de primeira, mas me entende de que não é a mesma coisa. Porque, de algum jeito, aparentemente, na minha opinião, o William Afton ele já estava planejando, talvez não ser um animatronic, mas fazer com que o Hammett fizesse ele sobreviver para sempre. Na minha opinião, não fica tão legal quanto o William Afton ficando sofrendo no Springtrap, sofrendo literalmente o que ele fez com as outras crianças. Enfim, esse é praticamente todo o meu problema com o jogo FNAF 3, mas é sempre por lembrar, é apenas a minha opinião. Não significa que eu vá falar isso aqui, que eu não gosto muito da questão do FNAF 3. Não significa que pessoas literalmente devem concordar com essa minha opinião. É apenas uma opinião, e se você gosta, ok. Se não gosta, também ok. E fica por isso mesmo. Enfim, obrigado pela atenção e tchau.